Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, líderes, gestores, gente que tem coisa para contar, gente que pode ensinar e não sabe, né? Enfim. Na realidade, muita gente que pode ensinar não sabe. Não sabe, não tem nem noção de que a história pode inspirar, como a gente fala, né? E até ensinar muita gente. Antes de mais nada, antes de apresentar nossos convidados, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Para ouvir. Eu ia falar ver, mas ainda não dá para ver no Spotify, né? A gente vai colocar no Spotify. Vai. Tem vídeo já. Ah, é? Sustenta vídeo. Então, para ver e ouvir onde bem entender. É mesmo, não sabia? Pouquíssimas pessoas colocam com vídeo, mas tem. Interessante. Já sustenta o Spotify. Não tinha ideia. Vivendo e aprendendo, viu? Rafa. Vamos lá? Posso falar dos patrocinadores? Por favor, manda ver. Quero agradecer demais ao meu chefe aqui ao lado, né, a ProWay, que desde o início, cara, desde o start, foi a primeira empresa que chegou e conversou com a gente. Para mim, uma das maiores escolas em tecnologia. Os caras são pai, mãe. Na realidade, os caras são realmente a mudança da matriz econômica da nossa cidade. Eu quero agradecer de verdade a ProWay em tudo que vocês fazem, lutando, e não é fácil, né? Principalmente quando tem agentes públicos nisso, e mudança de agentes públicos, vocês foram resilientes e tornaram a nossa cidade cada vez mais em tecnologia, e com isso mudou bastante a riqueza, trouxe muita riqueza para a nossa cidade. A gente está com uma história muito legal aqui para falar sobre isso. Então, obrigado a ProWay. Se você está querendo mudar de vida, se está querendo buscar uma nova oportunidade, conversa com eles lá na ProWay, que realmente você vai achar alguma coisa que vai fazer muito sentido e vai realmente transformar a sua vida. Não esquece, esses caras são sensacionais, eu garanto isso. Nada mais também que a Premier Soft, uma casa da tecnologia, uma fábrica de tecnologia. Se você está buscando aplicativo, se você está querendo um software novo para o seu negócio, para a sua indústria, o que você imaginar, geralmente a tecnologia pode fazer. Além disso, eles também têm um programa chamado Outsourcing. Se você está buscando um dev para chamar de seu, que é um dev para ninar, chama esses caras que eles conseguem desenvolvedores para vocês também, para você, para sua empresa, se é tecnologia, se não é tecnologia, esses caras vão te auxiliar do começo ao fim dessa jornada. Obrigado demais ao Rodrigo, obrigado também ao JP, né, que também apoiam esse programa, e eu acho muito importante. Também o Sebrae, né? A gente está aqui na casa da AMP, que é uma das casas do empreendedor, mas o Sebrae para mim foi uma grande mudança, um impacto fenomenal na minha vida, na transformação do projeto Empretec. Se você está empreendendo, está pensando em empreender, ou ou já caiu nessa de empreender, conversa com o Sebrae. Tem vários programas, tem o Ali, tem o Empretec, tem vários outros que vão te auxiliar. Ajudam a jornada quase integral, né, do Empretec, do micro até o macro, e são sensacionais. Obrigado a Fernanda, obrigado a Ionita também por apoiar esse projeto. E a Isidoro Automóveis, que é uma das maiores, é a 8ª, e está se tornando a 4ª maior loja do Brasil. Obrigado demais pelo apoio, demorou bastante, né, para apoiar, mas obrigado, né, ao Fernando, ao Isidoro e a Eli por apoiar esse projeto também. Estamos juntos, se quer comprar, se quer vender, muito pouca gente sabe, né, mas eles compram o seu veículo e fazem o pagamento à vista. Tem com lojas em Itajaí, Navegantes, Jaraguá e Blumenau. Aqui em Blumenau, péssimo lugar, é lá na 470, mas vai no final de semana que geralmente está tranquilo. Ou liga ou entra no site isidoro.com.br. Tá péssimo, mas ninguém sai de lá também, né? Não, verdade. E não. aí a duplicação ainda vai chegar ali, vai criar aquele transtorno todo, Deus, mas nem fala. ninguém sai de lá. Exatamente. Com quem que a gente está falando hoje aqui? Hoje é dia de receber o Guilherme Tomil de novo aqui, da ProWay, que vai trazer conteúdo relevante para nós, para variar um pouquinho, né? E ele trouxe o Alexandre Wisdalek. Nossa, que sobrenome. Esse eu nunca tinha ouvido. Wisdalek. Ele disse 52 consoantes. É tcheco. O alemão a gente não. Pois é, tem aquela história do alemão que tu falaste, né? A gente perdeu ali Perderam o ramo da árvore genealógica. As documentações, tá atrás disso para confirmar. O Alexandre é da Pública, né? A empresa de software também aqui de Blumenau. Não sabia, tem 31 anos, vai fazer 31 anos. Vai fazer 30 anos em em fevereiro do ano que vem. Caramba, é muito tempo. E não é à toa que é Pública o nome, né? Vocês trabalham com gestão pública, né? Isso, Alexandre. A gente só trabalha com gestão pública. Iniciei com 21 anos, hoje com 51, então a conta ficou fácil. Ficou fácil demais. Mas essa história a gente vai contar depois. Vamos falar da parceria primeiro de vocês dois? Claro, Como é que vocês se encontraram, ProWay e Pública? Então, assim,
Dentro da ProWay, quando tu vai chegando em alguns níveis ali, tu acaba fazendo sempre algumas coisas diferentes, e eu sempre fui na parte de procurar novas parcerias. E a Pública, acho que a Alexandre nem sabe, mas a história, eu comecei a conversar com algumas pessoas ali dentro, e a gente começou a detectar que tinha uma chance de a gente fazer um projeto. Só que era um momento diferente da empresa, né? Diferente do momento atual. A gente começou a conversar e começou a ficar naquela questão do sonho de fazer um projeto de empregabilidade, talvez menor, para que as pessoas entendam. A ProWay forma, né? Essa é a nossa qualidade, a gente forma. E a gente começou a entender, né, que a gente poderia capacitar as pessoas dentro da empresa e elas formarem um time base. Qual que é a diferença de a gente formar um time base? Para as grandes empresas, vamos pensar nas grandes empresas, elas não conseguem, né, contratar o número de pessoas que precisa colocar. Vamos pensar numa startup que está duplicando, triplicando e etc. Precisa contratar muitas pessoas. Para algumas outras empresas, é interessante também fazer um time base, porque você forma aquela base de um time de futebol, né? Então, o cara não vai sair por qualquer valor, ele vai entender a cultura organizacional da empresa, ele vai se formar naquela instituição, então ele acaba tendo um vínculo maior. Então, foi nessa ideia que a gente também conversou com a Pública, a gente já tinha feito alguns projetos anteriores, a gente já entra 21, né, como antes você já falou, é um projeto que a gente tem desde 2006 e a gente começou a se especializar bastante. E quando a gente conseguiu, né, a gente começou a conversar com a Pública, também abriu várias portas com outras empresas, né? A gente sempre estava olhando a estatura de empresa, né, nível Ambev, né, que obviamente, né, uma empresa multinacional, mas agora, né, a gente atende empresas assim com dentro da nossa regional que são já muito grandes, como a Pública também. Então começou nisso. Conversa vai, conversa vem, a gente ficou namorando por um tempo até a gente conseguir fechar um projeto, a gente fechou um, foi muito bem sucedido, e daí a gente já fechou outro, né, que também foi muito legal, e a gente está aqui hoje para contar um pouco dessa história dessa empresa aqui de Blumenau, que tem 30 anos, né, e está crescendo muito, né, graças a Deus, né. Não para de crescer mesmo com 30 anos, isso é bom, né? As pessoas que param de crescer com 20, né? Meu Deus, tem velho com 16. Mas aí vem a maturidade, né? A gente amadurece depois do crescimento físico. Acho que com a empresa acontece a mesma coisa também, né? A cultura evolui da empresa, é muito bacana isso. Depende do ramo, muitas crescem no começo, muitas... tem um porquê desse crescimento agora, nesses 25 anos para frente. Né? Antes de chegar nisso, vamos começar o começo da história, né? Exatamente. Mas se eu puder falar um pouquinho do projeto ali, legal. O que o Guilherme falou da ProWay, né? Primeiro, parabenizar por estar apoiando um programa tão interessante, inclusive me chamou a atenção, depois eu vou querer ver sobre isso. E o projeto realmente foi muito bem sucedido, o primeiro. Né? O segundo a gente lapidou ainda mais. Estava conversando ontem e o feedback do nosso pessoal diz, olha, o segundo programa foi ainda melhor, porque a gente conseguiu colocar ali alguns ingredientes para que já venha capacitado. Porque acontecia muito que a gente, por exemplo, nesse crescimento lento que a Pública teve, que depois eu vou explicar, a gente tinha que tirar um profissional para capacitar o novo que entrava. Então, você perdia a produtividade desse profissional. E uma questão muito importante, o profissional ele muitas vezes não tem a didática que a ProWay tem. Sim. Então, eu, assim, todas as pessoas, todos os empresários da área que conversam comigo, eu recomendo fortemente esse programa da ProWay. Ele realmente mudou, ele impulsionou a empresa. O investimento que você faz nesse programa, você com certeza tem um resultado, um retorno muito mais rápido que você formar. Porque, na verdade, você está formando, né? Você coloca ali que linguagem você quer utilizar. Sim, exato. Você molda, exatamente, você molda o programa, né? E aí, quando ele veio para a empresa, ele não vem cru. Ele vem, já é incorporado à equipe, e ele passa ali, junto com a equipe, durante um mês, mais ou menos, para pegar a framework da empresa, né? Para pegar as ferramentas que a empresa usa mais diariamente. E ele está produzindo, logo no 31º dia ele está produzindo. Né? Então, eu recomendo fortemente. É um investimento, na realidade. Né? A gente não pretende parar. Então, a gente já, com a rotatividade do nosso mercado, né? O Brasil tendo que competir com o exterior para mão de obra, e não tem como competir, dado a questão da moeda, a questão também... Né? Então, você compete regionalmente. Aí você consegue competir. Então, há uma rotatividade muito grande nesse setor. E a gente entendeu
que... Cada vez maior vai ser, né? Para a pública, a gente viu ali, pelo tamanho da gente, nós somos hoje em torno de 100 funcionários, ele mais ou menos 10 por ano a gente pretende fazer. Legal. Legal. Né? Então, a gente está com essa perspectiva, vamos ver como é que se comporta aí, né? Ô Alexandre, antes da gente entrar na história propriamente dita, eu queria que o pessoal soubesse o que a pública faz exatamente, Boa. Que tipo de produto desenvolve, serviço, enfim, que tipo de serviço ela presta, né? Conta um pouquinho do métier de vocês, assim, do foco de vocês. O nosso foco, como o próprio nome diz, né? A gente atende só segmento público, a gente não fornece software e soluções para a empresa privada. Então, a gente se especializou na gestão pública, né? Tem leis específicas, então você tem um RP para uma empresa privada, ele não roda na pública e vice-versa. Então, ele tem a parte de compras entre licitações, então tem a parte ali do faturamento, é o tributário, você não tem um tributário numa empresa, então é um RP com uma inteligência diferente de uma empresa privada. E deve atender todos os órgãos públicos, imagino eu, né? Não só prefeituras, a gente sempre pensa em prefeitura, sim. né? Mas deve atender também do Judiciário. legislativo, órgãos do poder público e assim por diante, né? Tudo que é regido por leis ali que tratam sobre a questão de gestão pública, vamos pegar aqui a Lei 866, que agora foi atualizada, a Lei 4.320, que rege a questão contabilidade, né? Ela que é regida por essas leis, o software atende. Então, você tem ali, por exemplo, o SAMAI, quando era municipal, você era a URB, que tinha uma questão aí que também usava. Então, prefeitura, Câmara, Estado, né? Então, a gente consegue atender toda a questão, toda a empresa pública. Uma pergunta, vocês olham a lei, né? E daí vocês pensam na criação de um serviço e etc. Ou se inspiram em alguma coisa que já está criada e tentam melhorar aquilo que não está funcionando? Como é que vocês fazem? Durante a história nossa, aconteceu os dois casos, né? Por exemplo, surgiram leis novas durante esses 30 anos. Imagina, 30 anos. E que não tinha software para isso. Por exemplo, a lei de licitações, hoje você tem uma estrutura muito forte dentro de uma prefeitura de licitações. Né? Então, tem o pregoeiro, tem o pessoal com uma inteligência já hoje, né? Quando ela saiu, a lei, ninguém... demorou muito tempo para ser usada realmente. E aí o papel da empresa dentro de um órgão público, ele impulsiona um pouco isso. Ele consegue levar não só software, mas inteligência. Então a gente acabou se debruçando em cima de uma lei nova, que foi a 8666 na época. Na época até a Anvia aqui nos auxiliou, né? A falecida Ládia, que guardo na lembrança com muito carinho. E não existia pesquisa de mercado para você numa prefeitura. Agora eu vou ver como é que é o processo aqui, vou informatizar. Porque ninguém sabia. Então, esse surreal para mim. Tu falar que 30 anos atrás estava tentando negociar com um órgão público. Hoje até dá para entender, mas há 30 anos atrás tu só podia ser maluco, né? Na verdade, quando a gente viu brinca... uma boa oportunidade. Mas 30 anos lá a gente estava saindo ali uns 10 anos do regime militar, assim, se tu pensar bem, né? Houve muita transformação no setor público, sabe? A gente claro, costuma, como cidadão, às vezes, perder a esperança. Eu, muitas vezes, perdi, né? Aí tu perde, volta. Mas a vida do empreendedor, né? A vida do empreendedor. Grande, exatamente. Né? Aí você se reergue. Mas a gente percebeu uma mudança lenta. A gente falava sobre isso. Nesses 30... Porque eu trabalhava já na área... Antes de fundar a pública, uns 4 anos. Então, eu tenho 35 anos de área pública. Caramba. Né? Caraca. Sempre desde adolescente, então. Desde os 17 anos. Entendi. Né? Então, quando me tornei programador e que já fui direto para isso. Ou seja, ele trabalhou com um problema e pensou, não, agora eu vou ter que resolver esse negócio aqui. Não tô gostando de como eu estou trabalhando com esse negócio aqui. Foi assim, foram vários ingredientes. Eu costumo brincar que a nossa família, como veio de empreendedores, nós tínhamos serrarias em Rio dos Cedros, né? Meu pai e todos os irmãos recebiam uma serraria montada quando ele se tornava homem, né? Olha só. Aquele Cada sistema um com sua patriarcal, só os homens recebiam alguma coisa, né? Então lá, recebia as serrarias, loucura, né? E a gente não foi muito criado para ser mandado. Essa que é a grande verdade. Eu falo abertamente hoje
Hoje a gente, claro, vai evoluindo com psicólogo, com questões, com leituras, você vai se abrindo para uma questão de ouvir mais, né? Então a gente ainda gostava de mandar, a gente não gostava muito de receber ordem. Faz sentido. E isso me impulsionou a sair da empresa que eu trabalhava. Isso é um fato. Na época eu não percebia isso, hoje eu percebo. Por que eu saí de lá? Né? Ganhava tão bem, aí meu pai e minha mãe diziam, meus irmãos, tu é louco, Alexandre? Né? Porque eu fiquei 2 anos sem ganhar nada, acabei com a minha rescisão. Exatamente. Que funciona, né? Sair de algo que está tudo certo, né? Que está tudo certo. Era, na época, programador pleno, né? Com 21 anos. De qual empresa, Alexandre? Na Cetil, na época. Na Cetil. Exatamente. A Cetil deu origem a muitos WK, negócios, né? Fácil, Sênior. A mãe de todas. A mãe de todas. Acabei trabalhando com que nasceu da Ering também, né? Que nasceu, é um projeto que nasceu na Ering. Eu ouvi a história, é muito bonita. A avó de todas, né? A Ering é a avó de todas. A avó de todas. E a gente nunca pode esquecer dos ensinamentos bons que você teve numa empresa. Lógico. Dos ensinamentos na qual você, claro, nem todos os meus colaboradores concordam com o que a empresa faz. Todo mundo tem ideias, né? E eu achava que algumas coisas não encaixavam comigo. E eu tinha um temperamento muito forte, então já não gostava de receber ordens. Meu né? Combinação perfeita. Nossa, para não ser Chegou a dar um funcionário. soco no teu chefe? Não. Não. Ou mijou na porta antes de sair também? Não, beleza. Eu era bem estourado, quem me ouve sabe, no futebol principalmente, hoje eu estou mais tranquilo. Baseado em quê? Oi? Como é que é? Não, hoje eu estou mais tranquilo, mas baseado em quê? Alguém falou isso para ti ou foi tu que tomou essa... A gente percebe, né? É o ego. Então, a gente... Estou com 51 anos hoje, então, como empreendedor, né, como empresa e como pessoa, se a gente está aberto a aprender, quando a gente abre essa porta para aprender, a gente vai melhorando, né, nessas questões. Então, na época, não gostava de receber ordem. A gente não atendia os anseios de todos os... Porque a gente se envolvia emocionalmente até com o trabalho dos contadores, né? Na época aqui a contabilidade de Blumenau, a contadora Ragnar na época. E como empresa, hoje eu entendo, né, que não tinha como atender a todos ao mesmo tempo. Hoje tu tem empatia com relação ao anterior, né? Hoje eu olho para trás e chefes que eu criticava, eu dizia, agora eu entendo ele, né? E ele deve entender o funcionário dele também, que é esquentado, né? Nossa! Eu hoje não tenho dificuldade nenhuma. Não, eu até gosto de funcionário que vem e fala comigo, que me contraria. Assim, né? Fora da curva. Sim, eu tenho funcionários parecidos comigo, assim, eu me vejo ali. Então eu consigo... lidar melhor com ele. Para mim aquilo é natural. Sim. Né? O funcionário quietinho, no começo eu tinha dificuldade. Hoje eu já transito né? bem no... O quietinho às vezes incomoda mais do que nos os dois, né? É porque você não sabe o que ele está sentindo muitas vezes. Isso, tu não consegue interpretar ele. Aí tu não sabe se está tudo bem, se está ruim. Isso. É uma dificuldade, cara. Esses mais esquentadinhos, pelo menos, é tudo na lata. E aí tu já resolve ali. A minha família era assim, né? A gente é muito livro aberto, então a gente sabe se ele está triste, se ele está feliz, né? O meu irmão, o meu pai. E quando eu vim para Blumenau e me deparei, né, com a civilização, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que isso tem que ser dito, porque hoje a gente não percebe essa diferença. Mas antes, Rio do Cedro para Blumenau era uma diferença. Era uma diferença era mato, hoje não. mato. Mas hoje eu acho que ainda é, cara. Eu vou para Rio do Cedro, parece que na realidade, a globalização ajudou, a internet ajudou, ou seja... Tá diferente, porque hoje você... Exatamente. A informação hoje é comum. Porque antes era muito distante mesmo. Hoje a internet aproxima muito. Claro. Inclusive, na escola, o bullying era excessivo em cima da galera que vinha de fora. O pessoal de Indaial, eu sei porque eu estudava com 2 caras, o Jader e o... E eu zoava eles o tempo todo. Né? Eu era zoado igual, né? Eu era de Blumenau, era zoado igual, né? Mas esses caras sofriam na mão da galera. Nós sofríamos na época. E assim... Tu estudaste aqui em Blumenau também? Oi? Fizesse o colegial em Blumenau? Sim, eu vim com 14 anos para Blumenau, né? E trabalhei na época, era estafeta. Tu deve ter brigado muito, porque tu é esquentadinho. Tu chegou aqui, a galera pegava no teu pé, tu deve ter brigado muito. Não levava desaforo para casa. De Malicuia olhava atravessado. Tu vieste de Malicuia para Blumenau com 14 anos? Porque já tinha uma irmã minha aqui, na época, duas irmãs.
E aí acabou aquele ciclo da madeira, né? Não podia mais cortar, teve a lei da floresta atlântica, né? Da Mata E aí não dava um lucro que aí a minha mãe disse, Alexandre, vai para Blumenau. Na verdade eu não queria, né? Até hoje eu encontro com ela e disse, a Pública faz 30 anos, tu lembra que eu te mandava para o Blumenau, tu chorava, não sei o quê. Então a minha mãe vai um beijo. Percentual, ela tá falando até hoje. Ela é sócia. Ela reza para a Pública, tem muita coisa que dá certo por causa dela. E então foi assim. Aí eu vim para cá sem saber direito o que ia fazer. E a minha irmã trabalhava em banco na época, ela tinha uns bons relacionamentos. Aí entrei na Fabril, office boy, aí depois no escritório de contabilidade, né? Fui office boy também. E aí veio um curso de digitação. Na CETIL lançou e os melhores iam. Era mainframe na época, né? Eu fiz. Sim. E eu nem sabia o que era digitação, porque hoje você tem, como você falou, hoje o meu sobrinho que trabalha na área de TI, que estudou a área de TI em Rio dos Cedros, ele recebe as mesmas informações, as mesmas oportunidades e acesso que tem em Blumenau. Hoje isso não tem mais distância, não tem mais. Se tu pergunta quem é o Casimiro para ele sabe. Sim, né? Tipo, é um youtuber, ele sabe quem é o youtuber. Ele sabe. Então, quem é o Casimiro? Quem é o Casimiro? Quem é o Casimiro? É o da seleção? Maria, conta para mim quem é o Casimiro. Não é da seleção. É que é louco, né? Porque, desculpa até, mas a inversão total de tudo aquilo que a gente via há menos de 6 ou 7 anos. Hoje um youtuber passa o jogo do São Paulo, né? Tipo, uma coisa muito, muito louca está acontecendo, né? E isso a gente vê, essa distância tem diminuído de uma área rural. Claro, aquele cara fala a mesma coisa que tu fala hoje, ponto final. Com certeza. E às vezes, e na época, como não tinha internet, como não tinha nada, o que é a digitação? Daí eu fui olhar, vou lá fazer esse curso, porque o salário era bom na época. A CETIL realmente foi a protagonista, né, na região. E aí eu me dei bem no curso, entrei e comecei a trabalhar, né? Aí, durante a digitação, saiu um curso de operação de IBM 4341 na época, que é o mainframe. Que isso é um computador. Era um... hoje tu entrava dentro, assim? Cara, na época eu lembro, assim, um pendrive, que hoje a gente não tem mais pendrive, né? Eu lembro que a gente comparava um pendrive com três discos rígidos que tinham, cabia mais no pendrive do que ali no disco rígido. Então a gente usava... Ele já pulou o disquete, isso é sinal de evolução, né? Nossa, passei pela fita, pelo disquete, o disquete que dava pau no disquete do meio, tu perdia tudo, porque tinha sequência. Cara, é muito legal olhar para trás, né? E daí, na época, como digitador, saiu um curso de operador de IBM e os 3 melhores colocados era contratado na CETIL. E eu passei em segundo, se eu não me engano, na época, e fui contratado com 17 anos. Caraca. Aí fui ser operador de IBM 4341, que começou a me abrir para esse mundo. Na época era muito BET, né, ainda. E só que começou a surgir, na época, COBOL 6, COBOL, que tu programava para mainframe. E eu sempre tinha contato com os programadores e, pô, eu adorava aquilo, né? Imagina, era um mundo novo que se abria. Nossa! É importante falar sobre isso, né? Porque hoje parece muito simples, todo mundo tem tecnologia na mão, mas na época era um mundo completamente... assim, completamente diferente. E a tentativa que tu tava fazendo é mais ou menos assim, o cara pegar uma profissão agora, sei lá, mais que youtuber de hoje, assim, né? Porque o cara não tinha nenhuma noção que isso daria certo, né? Exatamente. Tipo, o cara que tava... Era um tiro, né? Tipo, por isso que acho que o pessoal ia até te olhar, meu Deus, mas esse computador não vai dar nada, esse negócio de internet não funciona. Tipo, sempre foi assim. Exato. Hoje em dia a galera já tá tipo, não, isso é uma profissão nova, mas pode dar certo. Mas eu acho que na época tu deve ter levado uma pressão gigantesca. Isso é cíclico, né? Porque pega a época da CETIL, que não apostou no PC. Se pegar na história da CETIL, que eu li o livro, né? É muito interessante a história, que nasceu realmente na EDG. Quando ela não apostou no PC... Quando, por exemplo, Werner Kesk, quando Guido, quando esse pessoal, vamos apostar em PC, porque eles viajavam para o exterior, eram viciados nisso, eles respiravam isso, e a CETIL, não, esse negócio de computador é para usar em casa, isso não vai pegar. Mais ou menos foi assim.
E aí, quando a CETIL acordou, a WK já estava fundada. Já não é para correr atrás. Claro. E aí, depois que eu passei a também fazer um curso de programador, também fui legal no curso, na época era CETIL treinamento, depois virou CETELBRAS. E aí eu passei ali entre os primeiros também, me tornei programador, né? E aí... E tu gostava de programar? Adorava aquilo, tanto que eu faço isso desde os 17, eu tô com 51 agora que eu me toquei. Como é que eu não enjoei desse troço, né? É claro que gosta, obviamente. Sim. Mas é claro que fazem 15 anos já que os meus desenvolvedores dão graças a Deus que eu tirei a mão lá do código, né? Mas hoje eles devem estar escutar, eles vão rir. Com certeza. Eles vão lembrar daquele código errado que eu fiz. Comenta aqui, por favor, cara. É muito importante pra gente. Como é que eu vou falar? Os melhores códigos. Só que, óbvio, no perfil fake, né? Porque senão ele vai descobrir quem foi que comentou, né? Então desativado, 1, 2, 3. Não, olha, foi muito legal. E aí foi assim. Aí do COBOL mainframe, que a gente programava para mainframe, batch ainda, né? Então você não tinha interação de tela. Você criava um arquivo lá, TXT, e dizia, tu queres um relatório de que ano? 2022. Colocava o 2022 lá dentro do TXT, botava lá que dados você queria e mandava. Aí o programa lia aquele TXT, ele quer isso, vou fornecer isso para ele. Não tinha essa interação do usuário como tem hoje, né? Então era um mundo novo. Aí depois vinha programar no PC, né? Com o COBOL também, e assim foi. E aí, quando saiu o PC, ele realmente transformou, aí começou a vir dispositivos, né? Exato. Como é que isso tu ainda trabalhava de funcionário? Isso ainda como funcionário. COBOL para PC. Tu decidiu, né? E eu acho que tua família toda meio que foi contra com relação a isso, porque, mais uma vez, já que tu era um dos primeiros sempre nesses cursos, tu deve ter um bom salário. Né? Acho que fala um pouco sobre isso, um bom salário. Como é que tu decide que isso era pouco para ti? Né? E foi rápido, né? Não ficou muito tempo como funcionário. Não. Eu fiquei como programador dos 18 aos 21. Né? Foram 3 anos. Na época, é ruim falar da gente, assim, mas eu tenho alguns garotos prodígios assim, que despontam, assim, 3 anos ele já está, por exemplo, no exterior, vamos dizer assim, né? Com a opção dele. Não que você tenha que ir para o exterior para ser bem remunerado. Exatamente. Não, isso é uma questão que acaba... É um modismo que depois acaba... cíclico. É cíclico, normal. Como a questão... home, como a questão híbrida agora, que a gente está nessa questão. Exato. Né? Como o Uber, que veio para acabar com os carros, como o Airbnb veio acabar com os hotéis, como tudo que veio e volta. Né? Tudo se transforma. Né? Tudo decanta a uma posição que funciona. E as oportunidades estão aí, então... na verdade, se eu olhar para trás, o que me motivou a sair, acho que foi isso. Foi a questão de não gostava muito de ser mandado. Sim. Era uma empresa muito grande, então não tinha como também satisfazer tu era os número, anseios. né? Eu era um número de satisfazer os anseios de todo mundo, então você ficava na camada gerência, liderança. A carreira ficava mais difícil. Né? Ficava mais difícil. E aí eu disse, não, eu quero ir, voltando agora ali para a contadora da Câmara, que a Câmara foi nosso primeiro cliente, depois do piloto, né? O piloto foi um fundo de saúde, se não me engano, de Gaspar. E depois a Câmara foi nosso primeiro cliente e foi nosso cliente até ano passado. Aí a gente acabou perdendo a licitação. Então a gente ganhou já 2 moções na Câmara por isso. Legal. E havia um relacionamento muito bonito. E aí nós, como ali desenvolvedores, na época o desenvolvedor ele era o PO, ele era, por exemplo, não o analista, o programador. A gente brincava na... Back-end, front-end, era tudo. O UX, né? Tudo ele fazia. Não tinha, a gente brincava na CETIL na época que isso se chamava Anapropego, que era analista, programador e filho do maestro. Falei, caraca, eu nunca vi isso. Isso é antigo. Tem que andar com os caras mais velhos. E então, aí, a gente não está conseguindo atender os clientes. Né? A CETIL tinha cliente no Brasil todo. Eu acho que tem um nicho de mercado ali também. Se a gente criar um produto melhor e que possa, já na primeira versão, atender os anseios, eu acho que a gente tem algum espaço. E foi o que aconteceu em alguns casos.
né? E aí vem, claro, a maturidade, né? Que na época... Tem essa história da empresa ser muito grande, ter uma estrutura meio engessada, ser meio lenta em alguns aspectos, né? E daqui a pouco tu sai assim mais levinho e vai, ó, decola. Claro, é mais fácil, né? Não existiria startup no mundo Não. Se essa lei não fosse real. Porque o Google ele pode fazer o que ele quiser. Exato. O Google é dono da informação, o Google tem um mapeamento interno, ele sabe, ele é absolutamente tudo. Então ele pode vencer em todas as áreas. Sim. Só que ele não consegue. E cada vez mais essa história da terceirização, né? Ou seja, a empresa entende isso, né? Que ela realmente, a estrutura dela pesada, pesa em tudo, na realidade. Né? Com certeza. Quanto mais ela está terceirizar, quanto mais der oportunidade para outros empreenderem também. Que sabem fazer bem daquilo, né? Aqui. Exatamente. Melhor para todo mundo. Isso acontece até, por exemplo, nós, na época, hoje a gente está com 100 funcionários, vamos dizer, uma empresa de médio porte, vamos dizer. Mesmo na de médio, pequeno porte, isso também acontece. Você não tem como abraçar tudo, né? Sim, exatamente. Porque você tem que escolher um foco, né? E aí, de repente, nós estamos aí na questão da gestão pública, que a gente desenvolve ali o ERP, né? E tem uns 3 ou 4 anos que nos foi apresentada uma empresa, que hoje nós somos revenda exclusiva em Santa Catarina, que trouxe uma solução que ninguém tem até hoje. Caraca. A solução que a gente tem para a prefeitura. Por exemplo, se você for abrir uma empresa hoje em Itajaí, que Itajaí é todo o RP nosso, e Joinville também, mas Itajaí tem todas as nossas soluções. Você abre uma empresa lá em 2 horas, Caraca. em 1 hora. É isso que está faltando aqui. Aprovação de obra, vocês não têm... É uma cidade empreendedora ainda. Aprovação de obra, Itajaí é sensacional. Aprovação de obra, você manda a planta da tua obra digitalmente, e aí ele já tem uma inteligência que analisa se você tem o recuo ou não tem, já manda de volta, sem a interação humana, daí volta para ti, aí depois passa e vai para o fiscal, lá passa para o engenheiro lá que vai olhar. E ele faz as anotações digitalmente em cima da planta digital, manda de volta, o engenheiro corrige, manda de volta, pronto. Então, assim, mais fácil, a gente reduziu com esse software, então, pegando o gancho que você falou, não, eu sou o melhor, a nossa empresa é melhor, então vamos ao negócio de aprovação de obra, nós vamos fazer. Para que você vai perder um time de 1 ano para desenvolver uma inteligência dessa? Milhões de reais codando. Impulsionar uma startup, isso que é o caso da prova, né? Então você deve ter ouvido a prova digital. Né? A gente está com esse software, por exemplo, em Floripa, em Itajaí, Joinville, Lages, Criciúma, Caçador, Blumenau, a gente mostrou, gostaram muito, a gente está com esperança. Mário, e vai agilizar. Não preciso dizer mais nada, né? Depois da área azul, agora essa é a minha reclamação. Obrigado pelo espaço. Mas é incrível, por exemplo, a gente tem dados reais, tá? De pré-software e depois. Para não ficar muito nesse caso específico, mas de 6 meses tem obra que é aprovada em 15 dias, que levava 6 meses. Caraca. Não só o achismo, como a situação da fila na mão de uma pessoa. Isso. Eu acho que o grande problema em órgãos públicos é esse poder que a pessoa... Recebe a papelada, deixa Exatamente, aqui, ele vai dizer fica, qual né? da fila vai primeiro. Então, isso é muito perigoso. Tendo essa fila automatizada e enumerada... Ele não joga, tem mais ele distribui e o gestor consegue ver onde é que está. Exato. E teria que entender, aí a explicação o software vai dar, né? Se é o número 6, é o número 6. Não é o número 8 nem o número 3. Né? E hoje... desculpa. Tem que entender também, né? Porque se alguma prefeitura não quer alguma coisa relacionada a isso, por que não quer, né? Então, a gente, assim, com a tecnologia, vai ficar cada vez mais difícil de os caras fazerem alguma coisa que seja ruim para a população, né? Porque ela vai... que nem você falou ali em relação à aprovação. Demorava 3 meses e agora demora 15 dias. Tipo, quem que não quer isso? Qual que é o custo? Beleza, é o custo que a gente... dilui pela situação que acontece a velocidade com relação da aprovação. Porque é a maior reclamação da maioria das prefeituras. Maior reclamação. Eu quero investir, eu quero fazer uma obra, eu quero isso, mas eu não vou porque demora 2 anos e meio para fazer uma... Por exemplo, Floripa, que o Sinduscom comprou e doou para a prefeitura, e depois a prefeitura vai ter que licitar, obviamente, mas ele doou durante 1 ano, o Sinduscom doou um módulo que é autodeclaratório. Por exemplo, você vai fazer uma casa, depende, acho que é pelo tamanho da obra,
você faz uma autodeclaração que está tudo em ordem, você assume o risco e manda para a prefeitura, está aprovado. Tu inverte a situação da fiscalização. Exatamente. Eu sou meio conservador nessa história, eu tenho medo desse negócio de autodeclaração, porque agora, por exemplo, no meio ambiente também tem isso, né? As licenças ambientais estão saindo dessa maneira também. Multa pesado mas como aí que na tá, Europa. a Entra sem fiscalização, ticket no ônibus, ninguém olha para... É que a gente sabe que a fiscalização é meio capenga em alguns aspectos, né? Tem que então, mudar esse tipo de método, vamos dizer, de autodeclaração, tem que ter uma fiscalização muito boa. Exatamente. Trás, né? Senão, não pode deixar solto. E tem a história da construção civil, tipo, construir e agora? Vai derrubar? Né? É complicado isso. Então tem também conservador tem questões, na questão ambiental também a gente tem uma solução, para não ficar aqui falando de produto, obviamente, claro. mas que uma vez você levantou, a prefeitura não pode mais demolir. Cobriu. Tem uma lei que mais ou menos é assim. Então tem um software que ele, com a questão de satélite, com as questões de foto e tal, você, dessas áreas preservadas, se você vê já um clarão ali, você já pode acionar alguém que vai lá fiscalizar. O sistema já identifica Exatamente. onde mudou com a mudança das fotos. Tá com míssil no negócio lá. Oi? Tá com míssil Tá com míssil. Acho que é legal até pontuar, a gente estava conversando antes sobre isso, né? Sobre o público, né? O aspecto público é complicado também. Né? Tipo, a gente vê o executivo aí tendo que fazer as coisas, mas, cara, tem tanta nuance nesse objeto público. Eu sei que tu deve sofrer isso há 30 anos, mas não é fácil de tentar entender o que é prioridade, o que não é prioridade, aonde deveria Não é gastar, fácil para eles, porque como a gente atende, nós somos um setor terceirizado, como se a gente tivesse uma sala fora da prefeitura. Nós somos o TI da prefeitura fora dela. Sim. Então, a gente tem que viver dentro dela, de certa forma, virtualmente. E você vive os problemas juntos. Sim. Então, a gente entende o porquê, às vezes, demora alguma coisa, o porquê que, eventualmente, um funcionário está desmotivado. Né? E tem a responsabilidade coletiva. Também. Claro. É um pouco do que eu tenho lá na SC Angels. Uma coisa é eu investir meu dinheiro. Outra coisa é investir o dinheiro de 125 caras. Entendeu? Exatamente. É outra história, entendeu? Eu tomo o risco que eu quiser, entendeu? No final, quem se ferra sou eu. Claro. Mas quando tu toma um risco para 125 pessoas, filho, a história é outra. Por exemplo, uma empresa SA, ela publica o balanço dela. Exato. Agora, a prefeitura, ela tem que publicar diariamente no portal da transparência. Hoje nós temos, por exemplo, o portal da transparência, o nosso é real time. Sim. Então, tu empenhou aqui, já sai no portal. Ao vivo aparece. Então, é que também entra uma questão cultural. Né? O cidadão precisa estar fiscalizando também. Hoje as rádios fazem muito isso. O jornalista. O adversário político faz muito isso. Então, eu acompanho muito o portal da transparência aqui, por exemplo, né? E, nossa, às vezes é uma lentidão, as coisas não acontecem, tem um monte de processo lá que nunca foi finalizado e, na realidade, já foi, né? Tanto de licitação quanto de contratação de outras coisas. Rapaz, que dificuldade. E como é difícil, né? A gente usa, por exemplo, a solução do Elastic, né? Que se você bota a palavra café, ele procura café em todo o banco de dados e te apresenta. Aqui compraram café, aqui está em processo de licitação, aqui... Né? Tipo ou Google. Diária, ou viagem. Tipo um Google de pesquisa. Isso, lá, exatamente. Então, aqui o portal também funciona assim, mas o problema não é a busca, é a finalização. A sequência das coisas. Assim, porque ele é regido por lei, né? Então, via de regra, todas as soluções porque o portal é uma solução, né? Ele tem que obedecer uma regra mínima. E aí depois cabe às empresas e às prefeituras estar inovando um pouquinho mais. Exatamente. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, empresários que assumem como... não que isso seja uma questão que um empresário assumir como prefeito é sinônimo de eficácia, né? Isso não tem uma relação direta, porque muitas vezes ele se entra... acredita nisso porque ele deu conta de tocar uma empresa. Mas empresa privada é diferente, porque ele cai ali, ele não sabe lidar com a política. Outra história, muitas vezes. Outra história. Ele tem que transitar na Câmara, para fazer algo ele tem que aprovar na Câmara. Ele não manda ali. Não, ele não tem caneta 100%. Sim, né? Então, depende muito Eu vou te ferrar, Alexandre. Pode ferrar. A gente tá 10 minutos falando mal desse mercado. Por que tu foi se enfiar nesse mercado? Pode falar mal. Não, a gente tá criticando as dificuldades. Eu ia fazer essa pergunta. Porque, assim, pode falar. Vender para público é complicado. Né? Eu já participei de licitação como empresário, entre aspas, eu trabalhava com minha irmã, enfim, mas ela fornecia... material de informática, justamente, cara, é sempre uma encrenca, cara. Não, é difícil. É difícil receber. Por exemplo, semana retrasada... Não, faz um mês, a gente participou de um pregão eletrônico e o nosso preço era 50, por exemplo. A gente teve que baixar para 35, né?
Porque no outro lado tu não sabe quem está lá participando contigo. Eu disse, pô, será que aquele meu concorrente está lá? Se ele está, eu vou ter que baixar. No final, a gente... não, agora não dá para baixar mais, você começa a se tornar inviável. Claro. E aí aquela empresa ganhou. No final, a empresa participou, mas ela não tem o produto. Então tem umas... ela não passou na prova de conceito ou não tinha uma documentação. Então, mas as coisas estão se encaminhando para os processos estar mais... mas nem sempre é eficaz isso, porque a gente vê prefeituras que contratam pelo menor preço, principalmente software. E menor preço não é sinônimo de coisa boa. Não é qualidade. Claro, qual é o carro mais barato? Será que é sinônimo de qualidade? Você tem carro 1000 que tem uma... Tem carro de 500 pila, 500 reais, tu vai comprar ele perto do coisa que ele só vai empurrando. E tem um carro de 300 mil. Se você licita errado, você pode... Não tem nada a ver com preço e coisa. Não. Mas assim, como é que tu conseguiu, vamos pensar lá atrás, né? Como é que tu conseguiu crescer, fazer com que a tua empresa se estabelecesse nesse sal grosso? Nesse sal grosso, assim. E qual que foi a mudança virar de chave agora do crescimento, assim, entendi. Boa pergunta. Porque eu até entendo o teu pai dizer, poxa, tu não pede a conta, mas quando tu for pedir a conta e ir para uma área pública, vender para a pública, o teu pai deve ter dado no mínimo uma surrazinha assim. Não, meu pai, ele nem sabia o que era computador, cara. Porque um dia ele foi lá na empresa, ele foi olhando de pertinho, assim, o que é isso? Ele quase encostou o rosto na tela, eu me lembro muito bem disso. Né? Porque ele só tinha televisão em casa. Sim. Daí eu nem consegui explicar para ele o que eu fazia. Ele não, não conseguia traduzir para ele o que saía dali, né? Mas a tua pergunta foi boa, porque primeiro a gente olhou uma possibilidade de atender, de criar um software que já vem com várias soluções que o mercado tinha necessidade e por priorizações da empresa não atendia o Brasil todo, então vamos atender o nosso nicho aqui. Né? E a coisa foi encaminhando. Aí teve vários aprendizados ao longo dessa história. Por que a gente cresceu tão lentamente? Né? Nós temos concorrente com o mesmo tempo de fundação e faturam 20 vezes, 30 vezes mais que nós. Né? E aí a gente se perguntava isso. Né? Por que a gente por exemplo, hoje nós temos uma das melhores soluções, mas o nosso faturamento está começando a crescer agora. Dois fatores eu atribuo. Assim. Primeiro, na época não tinha investimento, investidores anjos. Investidor é Bradesco, filho. Cheque especial, 4%. Não existia. Não, tô brincando. Mas, cara, ou tu pegava o cheque especial, isso era investimento anjo, né? Exatamente, o agiota. O agiota, exatamente, cara. E só que na época, como a gente tinha um único produto e as áreas não eram integradas nas prefeituras, porque nem todas tinham rede, né? Estava saindo a Rede Novel, depois DigiRede. Então, os setores eles não se conversavam entre si. Não era maduro, né? Não, tinha um computador que não era ligado em rede. Então, nós fazíamos a contabilidade pública na época. E hoje, no mercado brasileiro, a nossa contabilidade é a melhor do Brasil. A gente pode afirmar isso com muita propriedade. Né? É nosso carro-chefe. Só que, ao passar dos anos, com a questão das redes e integrações, exigiu com que a gente desenvolvesse outros módulos. O nosso sonho era ficar só com contabilidade, porque era a nossa paixão. Né? Hoje nós temos para toda a área pública. Aí, na área que a gente não atende, a gente terceiriza, a gente integra, traz para dentro do RP, integra, que, por exemplo, a solução na Folha é sênior, nossa, né? Então a gente é revenda sênior na área pública, sênior. Aí a prova digital nessa área de aprovações ambiental, de obra e abertura de empresa. Nós temos outra parceria com a .gov, que dá solução de controle interno e várias soluções de BI, de tomada de decisão. Tem parcerias com totens, né? Os totens de atendimento. Então, acho que, assim, olhando de fora, escutando a tua história, o drive de vocês foi muito em cima de produto e qualidade. Isso. Exato. Né? Tipo, cara, eu queria entregar o melhor produto pro cara lá na ponta. Saber o menor preço só. Pro setor que às vezes tem uma dificuldade de interpretar produto de qualidade. Se tivesse que esperar o setor evoluir, na verdade. Na verdade, qual é o outro aspecto? Também tem isso, mas foi um dos financeiro, porque a minha rescisão e a do meu ex-sócio, né, hoje não é mais sócio, que era o fundador, a gente gastou toda a nossa rescisão, então não tinha um investidor por trás. E o nosso concorrente, por exemplo, um deles é de família
na época, infinito, família rica, então... Dinheiro infinito. Sem desmerecer eles, lógico. né? Sim. Não há o que desmerecer. Mas você começa uma maratona sem tênis e o cara vem com tênis profissional. Tem uma diferença. Sim. Hoje não, hoje você tem essa questão de startup, você tem uma ideia de grande impacto, você leva... e você tem um investimento que você cresce muito rapidamente. A prova foi uma delas. Né? Cada vez mais as ideias são valorizadas, né? Ou seja, a execução sobre elas. A execução sobre elas. Lá não tinha, você tirar do papel. É uma ideia boa, uma execução boa, ela é fenomenal. Sem contar com dinheiro teu ou da família, porque você ia para o banco pegar e até hoje você precisa ter uma garantia. Meu Deus. Então a pública, o primeiro financiamento que a gente pegou no BRDF faz 2 anos, 3 anos, porque tem que ter um imóvel para dar como garantia. Um lastro absurdo. Que... Na realidade, tu tem que não precisar do dinheiro, né? Tipo, é mais o que ou parece, menos, geralmente, para poder pegar o dinheiro. Né? É complicado. E ao longo dessa história também, tem um amadorismo ali nosso, porque como a gente era da área técnica, eu era desenvolvedor e meu sócio na época especialista em contabilidade pública, que a junção dos dois, né? Nossa, e aí o que acontece? Não precisa vendedor. Então aqui, se puder deixar 2, quem sou eu para ensinar alguém, mas 2 ensinamentos que eu tive foi: tentem começar com alguém que apoia a tua ideia financeiramente, que é melhor, e não deixem de ter vendedores. São duas coisas que... Tem outras coisinhas, mas essa foi impactante. Eu me lembro quando entrou hoje meu sócio, o Alcione, com um vendedor na pública, foi o primeiro vendedor nosso, ele se vendeu para nós. Porque nós achávamos, e olha, isso foi 2010, nós achávamos que vender era indicação boca a boca, aquela coisa... Claro que funciona. Então, às vezes... cara. Às vezes um secretário saía de um município porque aquela gestão ou o partido perdeu, ele foi para um município perto, ele disse, quero levar a solução da pública porque eu confio. Sim. E era assim, era sendo levado por... E funcionava? Funcionava. Só que lentamente. Cara. Nossa. Mas a lentidão do crescimento, como tu falaste, não foi está também atribuído também a esse aspecto? Ou seja, a demora de... Falta de maturidade do público também. A falta do vendedor. Apesar de ser para público, precisa de marketing, precisa de venda. Tem que ter vendas, cara, porque assim, hoje nós temos 3 vendedores que geram o Estado, por exemplo. Tu não me tira o microfone da frente, eu te mato. Perfeito. É verdade. Eu sei que tu é mais forte e pior que eu. Nada. E 3 vendedores que giram o Estado todo, então ele está visitando. Porque você precisa ir lá mostrar para ele, eu sempre falo que a questão assim, você fazer uma propaganda no Fantástico para a área pública não funciona muito bem. Claro. Porque é um público passivo, ele precisa licitar. Você tem que ir lá oferecer, mostrar a solução, aí ele faz aquela abertura... Relacionamento também, né? Relacionamento? Óbvio. Funciona onde isso? Na prefeitura tal. Então, como esse mercado também, e como todos os outros, existe uma certa prostituição ali, um profissional que falou que entregava, não entregou, e aí existe uma desconfiança. Sim. Na área pública até maior, né? Exato. Então, mas esses 2 aspectos, investimento e vendas, fizeram com que a pública, depois da entrada do Alcione, né, do vendedor, que ele se vendeu, a gente começou a crescer mais rapidamente. Então, de 2010 para cá, aí ele começou a ir para as prefeituras visitar. Ele chegou na pública e disse, Alexandre, ele encontrou um técnico meu em Joinville, que nós atendíamos Joinville, até hoje Joinville é atendido por nós, e disse, Alexandre, eu vou em Joinville e tento vender minha solução da minha empresa, que eu trabalho, que eu sou vendedor. Já há 3 anos eu não consigo tirar vocês de lá, cara, né? Então, se eu quero conhecer essa empresa, ele disse, né? Eu não consigo mais vender. Aí ele... me ligou, marcou comigo e disse, Alexandre, eu quero trabalhar contigo. Pois é, cara, mas eu não tenho como te pagar, eu falei. Porque todo o dinheiro que sobrava, sabe o que a gente fazia? A gente trazia desenvolvedor. Sim. Porque na minha cabeça, uma empresa de TI é desenvolvedor. Exatamente. E é o maior erro que eu cometi. Aí ele se vendeu para mim, disse, não, Alexandre, vou começar com um valor baixo, eu vou fazendo aqui e tal, a gente vai vendendo, tu vai melhorando. Hoje ele é meu sócio, hoje ele tem 5% da empresa. Que legal. Trouxe o vendedor que trabalhava com ele. Que massa. Então, começasse com uma equipe boa. Já. Cara, hoje, se eu começasse hoje novamente,
esses dois aspectos eu já começava diferente. Talvez estaria... Talvez, né? Então essa foi a mudança. Seriam imprescindíveis no início da Exato. Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que tu fez o caminho certo. Eu acho que tu focou no produto, tu focou na qualidade, tu focou no serviço que tu estavas entregando. Pelo menos o produto, fez um bom trabalho e agora não tem mais... O teu crescimento vai ser amparado. Agora vai colher, né? Ponto final. Exatamente. Só demorou um pouco. Mas talvez tenha sido, não digo o momento certo, mas a maturidade, né? O produto está maduro, né? Está pronto para ser vendido melhor. Esse aspecto, Rafael, eu queria só acrescentar um ingrediente ali, que é bem o que a gente vive. Então, a gente traz essas soluções prontas e, ao longo do tempo, pode haver uma mudança estratégica desse parceiro que passa... A gente teve vários parceiros que já não são mais, né? Às vezes não encaixa os valores do início e depois não encaixa. E tem parceiros que até hoje, né? E aí, quando você traz essa solução para dentro da empresa, na qual você é especialista em algumas coisas, você tem que ser especialista naquilo que tu está trazendo. Sim. Porque senão você está trazendo algo e tu vai fazer um módulo lá, fazer por fazer, para dizer que tem, aquilo não vai atender. Sim. E a resposta disso é o tempo que tu passa nas prefeituras. Perfeito. Tu vai dizer para mim que um produto ruim vai ficar 30 anos na prefeitura? Não vai ficar. Não faz sentido. Então, tu acertou, muito bem acertado, criou uma base muito bem estruturada. Agora é só crescer cada vez mais. Bem sólida, o nosso nome... E vais atualizando, e vais mudando, e vais ajustando, mas a tua base, o teu comportamento base é perfeito. E eu assim... sofri isso em 2011, quando eu investi na minha primeira startup. Eu era da área comercial tradicional, achava que eu tinha que fazer visita no Brasil inteiro. E aí depois tu vai percebendo... Claro, cada um tem um modelo de negócio. O teu modelo é de visita, de estar lá conhecendo o negócio. Mas naquela empresa que eu investi, isso que eu imaginava não tinha nada a ver. Não tinha. Eu preciso fazer 4 perguntas, que a gente acabou. Agora eu vi que tu relaxou, a gente acabou. Mas parabéns, cara. Realmente é animal encontrar um empreendedor que, 30 anos, né, numa luta numa área difícil, não é uma área fácil, não. Né? E continua amando o que faz. Dá para ver no brilho Isso é do olho. importante, né? Isso é muito importante. Manda ver essas perguntas aí. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? São só 4, tá? Fica tranquilo. Não, tô tranquilo. A maior dificuldade financeira. Lembra de que ano, principalmente? Início... Nos primeiros 5 anos. Quando vocês tinham só a rescisão para investir no negócio. Foi, talvez o primeiro ano foi, porque eu lembro que eu ia no finalzinho ali, quando estava conseguindo soltar o primeiro módulo, que é muito mais simples que é hoje, né? Então, eu ia de bicicleta almoçar na minha irmã para, a gente fala filar aqui, né? Filar o almoço para ela. E passava amigos que trabalhavam comigo. Claro, salário bom. Né? E claro que você julga com a tua cabeça, claro, né? Eu pensava assim, o que será que ele está pensando de mim? Eu dizia, né? Esse cara, né? Que cara é maluco. Mas nenhuma vez eu parei para dizer, será que eu estou ficando doido? Mas a maior dificuldade foi o primeiro ano financeiro, no qual eu tive apoio da família. Eu lembro que aqui eu morava com uma irmã e um cunhado, né? Morei até os 20 anos com eles. Meu Deus, que quando eu fiz bonzinho, 21, nossa, é sensacional, né? Aquela coisa de receber o cunhado em casa. Não, cara, se eu falar muito deles eu vou chorar, porque eu sou chorão, então é melhor a gente pular essa parte. Eles foram essenciais para mim. Aí quando eu ia para casa em Rio dos Cedros, meus amigos eram de lá, eu saía lá, na época vamos para Tapioca, final de semana, saía lá e eu comecei a formar, comecei a formar amizade em Blumenau. Depois dos 20, né? Que eu vim fazer parte de uma juventude evangélica aqui, luterana, aqui na Velha. São meus grandes amigos de Blumenau, né? Que eu formei na época. Né? Depois acabei saindo, né? Já não era mais jovem, tive que sair, formando. E aí criei um ciclo aqui, né? Já não voltava mais muito para Rio dos Cedros. Mas quando eu voltava, minha mãe sempre ajudava com um dinheirinho para passar a semana, né? E foi assim, foi bem gratificante, mas o primeiro ano realmente foi o financeiro. Foi. Qual foi uma inspiração? Quem foi uma inspiração ou é uma inspiração? Para mim? Para ti. Já que hoje tu é uma inspiração para muita gente, eu quero saber quem foi a tua inspiração, cara. Eu tive vários ciclos, né? Legal. Porque a vida de pessoal e profissional ela é feita de ciclos, né? Concordo. O meu cunhado era uma inspiração de trabalho. Sempre chegava cedo,
Ele trabalhava na Celesc, na época, hoje é aposentado. É um exemplo... Uma aposentadoria boa, tá? Oi? Era uma aposentadoria boa, tá? Eu lembro que a minha irmã... quando uma maçã estava ali meio que apodrecendo, ela cortava aquela parte, ela congelava. Então, a minha inspiração meio que de trabalho, seriedade, economia, viver com pouco, tal, foi eles e meu pai também, assim, porque... Só que a gente às vezes tem a inspiração sem se tocar que tu está sendo inspirado. É natural, é orgânico agora. Sabe? E o meu pai, ele às vezes cobrava até errado. Disse, pai, pô, tu tá... Aí eu tinha 14 anos. Pai, tá tendo prejuízo nesse negócio aqui. Aí, tá ali, por exemplo, na época ele limava a fita para serrarias lá da época, né? Disse, pai, quanto o pai gasta na lima? Tanto. Eu já tinha visão de empreendedor ali, não sabia. Mas a questão de trabalho, eu costumo dizer assim, eu nunca tive preguiça na minha vida. Legal. Eu não lembro de ter tido preguiça na minha vida, então acho que isso veio do meu pai. Que massa. Bacana. Legal. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu ia fazer, Alexandre? Eu só não vou te falar teu sobrenome, tá? Porque eu não tenho coragem. Não tenho coragem de passar essa vergonha. Tudo bem. Alexandre, o que tu faria, cara? Empreender? Se fosse empreender hoje, em algo agora, totalmente diferente. Hoje, agora, pegar um dinheirinho com a tua maturidade. Tem que ser fora da área de TI? Tem que ser fora da área de TI. Porque é um tiro certo, né? Então eu vou investir em energias renováveis. Eu investiria em energias renováveis e algo voltado... Hoje é uma situação que claro, financeiramente eu não sou rico, mas não me falta nada. Eu investiria algo... Vi um projeto muito interessante onde eles faziam aquela coleta do próprio lixo orgânico da casa e do vaso sanitário para transformar em adubo. Não, eles transformavam em gás... Em energia. Em gás. Gás metano. E ele gerava... já gerava um combustível. Eu investiria em algo desse tipo, sabe? Bacana. Eu acho. As coisas do futuro, né? Do presente já, né? Porque vai chegar daqui um tempo... hoje não se tem muito essa cultura no Brasil, eu acho, né? Eu também não conheço muitos países ainda lá fora, de chegar assim, peraí, eu vou comprar da Israel, por exemplo, né? Cadê o selo de ambiental aqui? O selo GPTW, será que eles tratam bem os funcionários? Sim. Né? Porque você olhar sobre vários aspectos, né? Eu digo que no Brasil não, acho que no mundo inteiro existe muita dificuldade ainda, né? O próprio crédito carbono, que é algo antigo, que é algo que já ficou velho. Sim, exatamente. Mas ainda não existe uma adaptação nacional e é muito pouco usado, mas sempre foi uma promessa para nós. Era mais marketing do que qualquer coisa. Porque temos que mundo que a gente quer deixar para a Rainha Elizabeth, né? E assim, tá fechando, né? Tá se fechando essa boca, né? Tipo assim, antigamente, beleza, tem muita coisa aí, mas não tá mais tanto assim, né? Tá. Se a gente não der essa volta aí, algo muito feio vai acontecer. O mundo vai ficar, a gente talvez não, né? Exatamente. E para finalizar e te livrar dessa sabatina... Que é isso, tô adorando. Se você ganhasse um DeLorean, tu vai entender o que eu tô falando. Se eu ganhasse o quê? DeLorean. E tu voltasse lá quando tu tivesse 19 anos. De volta pro futuro. De volta pro futuro. O carro do eu lembro agora. DeLorean Machine. É o nome do carro lá, tá certo. Então, se tu conseguisse te encontrar com 19 anos, você de hoje, encontrar com você com 19 anos, o que você falaria para ti? Área comercial. Eu diria assim, faça tudo exatamente como tu fizesse. Massa. Porque a gente tem que dar um passo. Né? Eu sou muito da ação, né? A minha essência é muito de ação. Se você quiser, vamos fazer alguma coisa, cara, eu sou muito da ação. E eu acho que obviamente que você tem que planejar, mas se você não dá o passo, como é que você sabe se você deu o passo certo ou não? Onde é que você quer chegar? Você tem que começar. Parado, pensando, faço, aí você é capaz de desistir. Se você pensar demais, às vezes você desiste, cara. Falasse tudo. Na realidade, tem que pensar assim, se der certo vai ser assim, se der errado vai ser assado. Ou seja, planejar as duas você possibilidades. Entra em pânico, começa a vir medo, começa a vir... Exatamente. Isso. Bem inconsequente, eu acho que eu era e acabei... Perfeito. Quem planeja demais, às vezes começa a se retrair.
Porque existe tanta dificuldade, muitos né, riscos, em todas as coisas, que realmente tu começa a se fechar. Eu gostei do que tu falou. Se planeja também para quando dá errado. Sim, né? claro, óbvio. Planejamento para que deu certo, planejamento que deu errado aqui. E tá tudo certo. Claro, você tem que medir algumas coisas, óbvio. Exato, exatamente. E dá o passo e deu, Tem que estar amparado aí. Cara, animal. Muito massa, bom. Né? Porra! Bom, né? Ô, Guilherme, top das galáxias. Parabéns, tá trazendo os convidadinhos bons, né? Caraca, tá aumentando demais a régua, a gente não consegue aqui botar. É verdade. Obrigado demais pela tua participação. Obrigado Guilherme, por trazer. Pancho, demais, cara. Um bate-papo enorme. Comenta o que você achou. Se você é da pública, fala aí, cara, sobre o código dele, sobre o cara, saber o código dele. Não precisa ativar os comentários. Não. Obrigado demais, cara. Você que está aí participando, não esqueça de seguir, compartilhar o podcast, @podcast ATDQN. No Instagram, No Instagram, começou agora, mas já está começando a fazer um barulhinho. Obrigado demais. O @Pancho com BR, Real Rafa Silva, Guilherme Tomil. Alexandre Wisdalek. Meu Deus, Acha, procura, a gente coloca aqui embaixo o link, porque eu sei que você não vai procura encontrar. Alexandre da Pública, que vai achar ali. Oi? @Pública. Que nome lindo, Tecnologia. Cara. Eu acho Pública um nome Pública tão Tecnologia. bonito, Tecnologia. cara. Acho o nome tão bonito. Tem a ver muito com o público. Né? Eu acho isso muito legal. Exatamente. Tamo junto, galera. Obrigado demais pela audiência. Grande abraço, até mais. Grande abraço.